gente, meu nome é Lohane Viana e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, gente, o vídeo de hoje nós vamos falar de como sair da frieza espiritual. Ah, Lohane, mas como você sabe? Galera, vamos lá. Eu estou passando por um momento de frieza espiritual e eu vou convidar você que também está passando para sair desse momento de frieza juntamente comigo. Então, gente, é um vídeo mais contando experiências e coisas que a gente pode fazer que vai tirar a gente desse momento de frieza. Eu já tenho feito as minhas coisinhas aqui para tentar sair desse negócio. Mas é isso, eu resolvi fazer esse vídeo, né? Porque tem um tempo que eu não gravo, só que não tinha como eu gravar sem ter conteúdo para falar. E eu acho que não tem conteúdo melhor para mim gravar para vocês, a não ser o que eu estou passando, algo que eu já vivi, certo? Então a gente vai falar sobre frieza espiritual. Eu passei por isso ano passado e venci, e esse ano eu vou vencer de novo. Então, galera, e você vai vencer junto comigo, tá comigo ou não tá? Estamos todo mundo junto. Então vamos lá, gente. Primeiramente, o objetivo do vídeo hoje não é ensinar vocês como se eu já tivesse vencido. Não, é realmente conversar com vocês, sabe? Porque eu realmente percebi que eu estava afastada, assim, das coisas, tipo, das coisas. E, tipo, vamos dizer assim, eu tinha virado um robô da igreja. Eu ia só pra servir, servia na minha escala e tava tudo certo. E eu sei exatamente quando essa frieza começou a vir. Eu sei exatamente. E é isso, guys. Eu não tô gravando esse vídeo no lugar de quem já venceu. Tô gravando do lugar de quem decidiu voltar. Então, se você também decidiu voltar, vamos voltar comigo e bora pro vídeo. Gente, eu vou começar aqui com uma coisa que semana passada eu fui assistir uns vídeos das séries do Entre os Clubes Secretos, né? Eu assisti 2 vídeos e, gente, eu nunca imaginei que um vídeo meu fosse falar tanto comigo como que os meus vídeos falaram comigo essa semana que passou. Então, gente, meu Deus. E assim, né, gente, a série Entre os Clubes Secretos foi gravada pra, nossa, pra confrontar outras pessoas, sabe? E depois de alguns meses que ela foi postada, ela tava me confrontando. Que pode, né, galera? Tava me confrontando. E aí, realmente, gente, eu percebi que eu tava numa frieza assim fora do normal. Porque, gente, a própria Bíblia diz, né? No mundo passeis por passarás por aflições. Sabe? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Só que assim, a gente tem que entender que a gente vai passar por aflições, a gente não deve permanecer. Então, se você está num lugar de frieza espiritual, você tem noção de onde você está, você não deve permanecer nesse lugar. Ai, mas eu não sei como voltar. Tem que assistir vídeo. Ai, eu não consigo assistir vídeo, ler um livro, ouvir um podcast, sabe? Ai, eu não tô conseguindo ler a Bíblia, Lohane. Mano, põe um podcast da Bíblia no celular. Põe a Bíblia em áudio. Põe um podcast não só da Bíblia, sabe? Vê um vídeo que é um podcast que eles estão discutindo sobre assuntos da Bíblia. E pode ser que você volte. E, gente, uma coisa também. Eu estava com esses questionamentos quando, esses tempos atrás aí, eu estava. Ah, eu não consigo ler. Ah, eu não consigo assistir. Ah, eu não consigo isso. Eu não consigo aquilo. Gente, mas uma coisa que em momento algum dessa presa eu deixei de lado foi o louvor, sabe? E me confrontava, sabia? Que tinha muitos momentos que eu estava lá ouvindo a música e eu ficava sendo confrontada com a música, ou subia um arder dentro do meu coração, e sabe? Querer voltar mesmo. Só que eu não tinha forças para voltar sozinha. Então, gente, eu dividi com algumas pessoas sobre o que eu estava passando. E sabe, se você tá passando, a gente divide, não guarda pra você. Porque nós não temos força suficiente para voltar quando nós estamos no momento de frieza. E então eu comentei com algumas pessoas
que me deram ideias, me deram dicas. Sabe, eu tô voltando, galera, graças a Deus eu tô voltando. E, sabe, o prazer da gente estar na presença é muito grande. E eu cantava aquela música Jesus, meu primeiro amor, gente. Toda vez eu tava ouvindo trap gospel, aparecia essa música. E tipo assim, nada a ver, né? E aí aparecia lá, eu quero me apaixonar outra vez. Nossa, gente, mas eu ficava pensando, sabe? Às vezes nós cantamos essa música e realmente não entendemos o significado. Porque ali não fala somente pra gente voltar ao primeiro amor, que era aquela essência que nós tínhamos no início, assim que nos convertemos. É realmente voltar, sabe, gente? Às vezes nós estamos dentro da igreja, não precisa sair da igreja para você se esfriar. Ou, vamos dizer, se desviar. Tem gente que se desvia dentro da igreja. Tá lá na igreja fazendo tudo, mas tipo, seu coração não tá mais lá. Então, realmente, nós devemos nos apaixonar outra vez. Devemos nos desesperar pelo amor de Deus outra vez. Porque, gente, o lugar de onde nós pisamos uma vez, nós não devemos sair. E é muito raro uma pessoa que experimentou da presença, se acostumou com fogo, ir pro lado da fumaça. Gente, se acostumar com a fumaça, isso é impossível. Sabe? Tipo assim, é impossível não, mas é muito difícil, porque antes mesmo de você ir pro lado da fumaça, você percebe. A questão é se você vai decidir mudar ou se você vai decidir permanecer onde você está. Essa é a diferença. Sabe? O que é frieza espiritual, Lohane? Então, gente, frieza espiritual não é abandonar Deus, tá? Não é tipo assim, eu não acredito. Não, não é isso. Frieza espiritual não é isso. É, por exemplo, eu sou no meio de frieza espiritual. Eu continuei indo pra igreja, continuei servindo, continuei ouvindo louvores, continuei fazendo minha rotina, tipo, normalmente. Só que assim, gente, a fome diminuiu, a constância de fazer devocionais, ouvir ministrações, orar em línguas, diminuiu. Os desejos pelas disciplinas espirituais, gente, diminuiu, decaiu. Então, tipo assim, se você passou por isso, você não precisa estar fora, não precisa abandonar Deus para isso. Não, às vezes você está ali vivendo tudo dentro da casa do Senhor, só que virou robótico, sabe? Você não tem mais fome pelo que você está fazendo. Enfim, gente, a frieza espiritual não começa quando você deixa de ir pra igreja. Ela começa quando você deixa o secreto. Eu não deixei de amar Deus, mas eu percebi que minha fome por ele, sabe? Minha fome por mais dele já não era a mesma, gente. O fazer devocional pra mim era gratificante. E começou a ter um tempo que era tipo maçante de fazer devocional. Tipo assim, a gente vai percebendo aos poucos o que tem tirado nós de perto dele, sabe? Como eu percebi que eu estava entrando num lugar de frieza espiritual. Começou a gente no início do ano, vocês viram que eu tava gravando vídeo, fazendo devocional, fazendo jejum, fazendo propósitos. E eu comecei a perceber também, gente, na questão, primeiro, livros. Ano passado, em agosto, gente, eu já tinha lido 11 livros. Esse ano eu li dois, na força, assim, ó, me forçando a ler. E comecei dois outros livros além desses e eu não consegui terminar. Então, tipo assim, começou pelo livro e, gente, eu não consegui voltar para uma rotina ainda constante mesmo, sabe? Mas teve um culto do Blast no ar, que foi a Erika Mota que ministrou. E ela falou, sabe, gente, tem que ler um versículo por dia. Mano, eu tô me forçando nem que seja um versículo por dia, eu tô tentando ler. Claro, tem dias que eu pego um capítulo, leio o capítulo, faço tudo bonitinho, mas tem dias que eu não consigo, tipo, não vem à vontade. Mas se eu parar, eu sei que eu não vou voltar. Então eu me forço, nem que seja um versículo por dia, né? E, gente, eu não vou fingir só porque eu tô gravando vídeo pra vocês falar assim, ai, eu tô, gente, ó, tô firme. Não, sabe por quê?
Porque às vezes nós que gravamos vídeos, nós que estamos, tipo, sendo vistos como uma referência, nós colocamos uma máscara em nós que a gente não passa por nada, a gente não sente, tipo, dor, não sente frieza por nada. Então as pessoas têm uma visão da gente muito perfeita, sabe? E todos nós passamos. Eu conversei com a minha líder sobre isso, sabe? E ela falou pra mim, sabe, Lu, realmente isso é uma coisa que acontece com todo mundo. Não é uma coisa, eu decidi. Não, gente, nós não decidimos, mas isso acontece. Realmente tem um período. A questão é se você vai decidir permanecer nesse período, ou se você vai decidir sair. Eu decidi sair. Tô indo aos poucos? Tô indo aos poucos. Mas o que eu tô conseguindo, eu tô fazendo. Então, por exemplo, eu semana passada fiz orei línguas, assisti 2 vídeos meus, fiz meu devocional, tal, sabe? Tentei fazer jejum, mas eu esqueci. Eu tava de jejum e aí eu comi. Mas enfim, tô tentando voltar da minha maneira, mesmo que seja simples, mesmo que seja pouco. Eu estou tentando, sabe? E sobre o devocional, eu assisti a minha série lá, sem disciplina, não existe intimidade. Gente, eu gravei isso e parece uma coisa, sabe? Satanás é muito sujo, gente. Porque quando eu estava no momento de mais consagração, infelizmente eu deixei uma brecha. Não vou mentir. Eu deixei uma brecha e ele usou essa brecha pra mim parar e me parou, né? E agora eu estou tentando, estou voltando e ele não vai me parar, não. Satanás perdeu mais uma vez. Que isso, galera? Então, tipo assim, eu assisti o meu vídeo de novo. E sabe, eu acho muito engraçado, gente. Porque quando eu dei a brecha, tipo, de um assunto específico, inclusive, foi um vídeo de uma série, da série lá, em disciplina não existir intimidade, era o último vídeo da série. Eu não quis gravar por uns motivos, e tipo assim, cara, Deus colocou no meu coração que eu tinha que gravar. E aí eu decidi que eu não ia gravar. Começou aí. Foi lá que começou. E aí eu comecei a fazer as coisas, aí começou a ficar maçante, aí eu comecei a tipo, não fazia de manhã, que acordava atrasada, aí chegava de noite, tô muito cansada. E eu dormi e ficou um ciclo, não fazia devocional, não ouvia ministro, não fazia nada, gente. E foi isso, sabe? Essa parte mesmo. Mas existe, gente, uma batalha espiritual. Mas também existe escolhas diárias, né? Ai, Lohane, mas eu tô passando por isso há tanto tempo. Gente, eu estou passando por isso tem 3 meses. 2 meses eu guardei pra mim, não contei pra ninguém, fiquei passando. Tava tudo bem, ninguém sabia de nada que eu tava passando. E no último mês mesmo, eu procurei pessoas pra me conversar, porque realmente, quando a gente tem outras pessoas pra conversar com a gente, é muito mais fácil a gente sair daquele lugar. Porque a gente vê que a gente não tá sozinho, a gente vê que não é só a gente que passa por aqui. Então, realmente, sabe, eu tive que procurar pessoas e eu demorei a procurar. Se eu não tivesse procurado, não sei como eu estaria agora. E sabe, gente, essa semana eu tava conversando com uma amiga minha e a gente tava conversando, né, falando que às vezes a gente é muito egoísta, sabe, com algumas escolhas. Porque nesse momento que eu estou de frieza, quantas coisas, pessoas na rua, em algum lugar, que Deus mandou eu falar alguma coisa e eu não falava porque, tipo assim, eu não tô digna, não. Fazendo devoção, não tô orando línguas, não faz sentido eu entregar uma palavra. Sabe, nós mesmos nos julgamos e assim nós possamos ser egoístas. Porque tem pessoas que estão precisando ouvir aquilo que Deus mandou você falar e você não fala porque você tá se achando indigna. Sabe? E subiu uma indignação forte no meu coração. De tipo, como assim? Pessoas estão parando de receber porque simplesmente eu decidi que eu não quero falar. Então eu fiquei muito indignada com isso, sabe? Gente, esse vídeo era pra eu ter gravado semana passada. E aí eu também não gravei. Mas hoje eu tô gravando. E é isso. E sabe, gente, eu nunca pensei que Deus fosse usar a palavras.
que saíram da minha boca para confrontar meu próprio coração. E sabe, eu sempre gosto de ouvir novamente, tanto ministrações minhas, quanto os vídeos, porque realmente, gente, a nossa palavra que a gente entrega, as pessoas falam primeiro com a gente, para depois falar com vocês. Então esse vídeo, pode ter certeza que ele falou comigo primeiro, tá? Porque foi um negócio assim, ó, gente, a semana inteira. E uma coisa que eu decidi mesmo é que eu ia, antes de gravar o vídeo, eu queria pelo menos voltar a fazer algumas coisas. Eu coloquei em prática semana passada, tudo. E é isso, gente. Estou voltando. E é isso. O que tá me ajudando? Ou o que está me ajudando? Não é meio que eu falei pra vocês, gente. O que está me ajudando é assistir conteúdos, ter dividido esse momento com pessoas, orar mesmo. E, gente, as minhas orações têm sido realmente pedindo para Deus falando, Senhor, que eu volte em nome de Jesus. E aí, no culto de domingo passado, o pastor Edson falou sobre isso. Sobre a gente orar por pessoas. Claro, orar por nós mesmos, porque nós também precisamos, mas orar por pessoas. Sabe, gente, semana passada eu também fiz essa oração e eu realmente percebi que quando a gente ora por outras pessoas, nós somos tocados também. Porque além daquela pessoa voltar a ser tocada, nós somos tocados também. Outra coisa, gente, o que pode ajudar você? Sabe? Volta aos poucos. Não pensa assim, ai, mas é que no início do ano eu tava. Ano passado, por exemplo, eu ficava muito. Nossa, ano passado eu tinha lido 11 livros. Esse ano, no início do ano, eu fazia devocional todos os dias, eu acordava 5h30 da manhã. Sabe, volta aos poucos. Não se prenda a você do passado, porque você entrou num lugar de frieza, mas é uma nova estação que está se entrando na sua vida. Então, se você fica preso ao passado, você não consegue ir para frente, você não consegue andar, porque você está preso ao passado. Então, volta aos poucos. Ai, eu consigo ler um versículo por dia. Leia um versículo por dia, porque um versículo por dia já vai fazer diferença, sabe? Não espera sentir algo, tipo, ai, eu tô sentindo que eu tenho. Só volta aos poucos. Procure ajuda, procure ajuda, a gente conversar com alguém que você veja como uma referência é muito bom, sabe? Porque a gente percebe realmente não é algo só nosso, tipo, só eu tô passando por isso. Não, realmente outras pessoas que você tem como referência passam ou passaram por isso e elas conseguiram voltar. Então, se elas conseguiram, você também consegue. Se elas conseguiram, eu também consigo. Então, não lute sozinho mesmo, sabe? Outra coisa, seu ponto. Se você perceber que alguém está passando por isso, não julgue a pessoa, não critique a pessoa, não diga, nossa, fulano esfriou, nossa, aquela pessoa esfriou. Não, sabe? Pergunta mesmo, como eu posso caminhar com você? Como eu posso te ajudar a sair desse lugar? Também pode ser você. Entendeu? Assim como hoje, pode ser que seja você e tenha pessoas que estão te julgando. E você se sente julgada, e aí se essa pessoa que está te julgando viesse te ajudar, às vezes vocês nem cairiam nesse lugar. Sabe, ano passado eu estava passando por isso, por um lugar de reza. E aí eu fui conversar com uma amiga minha. E, gente, ela não me julgou. Ela me ajudou e o que aconteceu? Nós duas levantamos juntas e seguimos a nossa caminhada juntas, sabe? Então, realmente, não julgue, sabe, gente? Lá em Apocalipse 2, 4, 5, diz pra gente voltar ao primeiro amor, sabe? E nessa fase que eu passei, eu realmente percebi que a frieza espiritual, ela não vem completamente de uma vez. Sabe, ela vem nas pequenas coisas. Você deixa de ler um livro cristão, você deixa de ouvir uma ministração, você deixa de ouvir um louvor, sabe? São tipo nos pequenos detalhes, porque você não percebe. E aí quando você vai perceber, já virou uma montanha de coisas que você não tá fazendo mais. Geralmente, nós continuamos fazendo as coisas para Deus, mas nós deixamos de estar com Deus. E esse é o ponto, sabe? Se você está passando por um momento de frieza e você percebeu que você está nesse momento, isso é muito bom, sabe?
Isso é muito bom, porque significa que o Espírito Santo ainda está falando com você. Quem endurece mesmo o coração completamente, geralmente nem percebe mais, sabe? Lá em Jeremias 29:13, eu gosto muito desse versículo, diz: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. E sabe, nós devemos realmente voltar a buscar o Senhor. Ai, Lohane, mas tá difícil, eu sei que tá difícil, eu sei como é. Volte aos poucos, como eu disse no início. Se você deixou de ouvir até louvor, volte com louvor. Escute um louvor, nem que seja aqueles que você coloca 30 minutos de adoração. Escute, louve. Volte lendo um versículo por dia da Bíblia. Sabe, volte do mesmo jeito que para sair, entrar, no caso, para entrar frieza, foi aos poucos, você pode voltar e sair dessa frieza aos poucos também. Não volte tudo de uma vez e vai ser como. Vai pesar, sabe? Vai pesar nas suas costas porque você vai falar, eu não sei como voltar de uma vez. Então volte com pequenas coisas que você deixou de fazer. Você volta com elas aos poucos. E aí daqui a pouco você tá fazendo tudo de novo que você fazia e numa nova estação da sua vida, sabe? Eu estou gravando esse vídeo. Não nasceu esse vídeo, no caso. Ele não nasceu porque eu sei todas as respostas. Não, tem nem metade das respostas. Ele nasceu porque eu também precisei reconhecer que precisava voltar. Então, talvez esse vídeo seja a mão que eu precisava e talvez esse vídeo seja a mão que você precisava. Sabe? É isso, gente. Eu não quero que esse vídeo seja só um relato da minha vida. Eu quero que ele seja um convite, realmente, sabe? Um convite para você voltar, um convite para você recomeçar, um convite para você caminhar novamente. Talvez esse seja o primeiro vídeo em que eu não estou ensinando uma experiência que já vivi completamente. Estou compartilhando um processo que eu estou passando, que eu estou vivendo, sabe? Se você também está passando por isso, vamos voltar juntos? Como eu disse o vídeo inteiro, vamos voltar juntos, sabe? Não tente voltar sozinho. Vamos pegar um na mão do outro e vamos voltar juntos. Então, gente, se você chegou até aqui e percebeu que também precisa voltar para o secreto, escreve aqui nos comentários. Apenas uma palavra. Voltando. Escreve apenas voltando nos comentários. Eu vou orar por você que comentar e espero que vocês orem por mim também durante essa semana, sabe? E é isso, gente. Vamos caminhar juntos. Nós não vamos caminhar sozinhos, vamos voltar juntos. Mas esse foi o vídeo. Espero se vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Se perdeu, gente, volta lá no canal. Ainda mais nessa fase. Os vídeos estão incríveis. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!